Há menos de 2 décadas, a paisagem começou a se fragmentar na África, com rachaduras se formando em diversos países, até mesmo dividindo a residência de um homem ao meio. Desde então, ficou evidente que a África está passando por um processo de divisão continental, um fenômeno que ocorre quando um continente está prestes a se fragmentar em 2 ou mais. Quando isso ocorrer, novos continentes, ilhas e oceanos serão formados, transformando irreversivelmente nosso mundo. Por que a África está passando por esse processo? Quais são as implicações para os africanos e o mundo em geral? Junte-se a nós neste vídeo enquanto exploramos como a África está se dividindo em 2 continentes, algo que a maioria das pessoas desconhece. Em 2005, começaram a surgir imagens e relatos de um rift continental ocorrendo na África Oriental. Um rift continental refere-se a situações em que um continente parece estar se desfazendo ou se separando em 2 ou mais. Essa é uma ocorrência natural em todo o mundo. De fato, todos os continentes do nosso planeta surgiram devido a fendas e movimentos das placas tectônicas. Para compreender o que está acontecendo na África, é necessário voltar centenas de milhões de anos atrás. Naquela época, a Terra era um único bloco de terra cercado por um vasto oceano chamado Pangeia e um único oceano chamado Pantalassa. Ao longo dos milhões de anos seguintes, a crosta terrestre se aqueceu, resfriou, dividiu-se e separou-se no que conhecemos hoje. Essa dinâmica levou à formação de continentes, ilhas, oceanos e mares. Embora a Terra pareça estacionária, está constantemente em movimento e mudança. A litosfera, a camada externa da Terra, é composta por 15 a 20 placas tectônicas que estão em constante movimento, afastando-se ou aproximando-se umas das outras. Ao observarmos as placas tectônicas como peças de uma concha rachada flutuando em um mar de rocha derretida no núcleo da Terra, percebemos que essas placas estão ligadas devido à temperatura escaldante do núcleo. Elas se movem constantemente, algumas em direção umas às outras e outras afastando-se. Esse movimento é conhecido como movimento de placas ou tectônica. Ao olhar para um globo, notamos como a costa leste da América do Sul e a costa oeste da África já estiveram conectadas. Segundo o Observatório da Terra da NASA, a placa da Somália no leste está se afastando para o leste da placa da Núbia, também conhecida como placa africana. Curiosamente, as placas da Somália e Núbia também estão se afastando da placa da Arábia no norte, formando um sistema de rift em forma de ícons na região distante da Etiópia. Esse processo de separação é conhecido como Rift da África Oriental, uma rede de vales que se estende por cerca de 2.175 milhas do Mar Vermelho até Moçambique. Se a placa da Somália se separar completamente da placa da Núbia, o resultado será a divisão do segundo maior continente do mundo em 2. No entanto, esse fenômeno não acontecerá em nossa vida, pois levaria de 5 a 10 milhões de anos para uma separação completa. Além da divisão total, outra possibilidade é que a maior parte da placa da Somália se separe do restante do continente, formando um novo mar entre as 2 massas de terra. Isso incluiria a Somália, Eritreia, Djibouti, partes orientais da Etiópia, Quênia, Tanzânia e Moçambique. Países sem litoral, como Etiópia e Uganda, poderiam se beneficiar com a introdução de uma linha costeira, proporcionando novas oportunidades econômicas. De acordo com Ken MacDonald, geofísico marinho e professor emérito da Universidade da Califórnia em Santa Bárbara, o Golfo de Aden e o Mar Vermelho inundariam a região distante, formando um novo oceano. A fenda, embora visível, não está crescendo rapidamente, aumentando apenas cerca de 1/4 de polegada por ano. A causa exata dessas fendas é objeto de debate entre geólogos e geofísicos. Um modelo popular sugere um aumento no fluxo de calor vindo das profundezas da Terra, resultando em protuberâncias térmicas visíveis no centro do Quênia e na região distante do centro-norte da Etiópia. Essas protuberâncias, causadas pelo calor exercido pelas plumas do manto sob o continente, levam à expansão e fratura da crosta externa em falhas normais. Essa atividade pode preceder erupções vulcânicas e, eventualmente, formar um novo oceano. A presença de um vale de rift é uma característica evidente no rift em andamento na África.
Esses vales são formados quando placas tectônicas se afastam e podem ser encontrados tanto em terra como no fundo do oceano. No caso do Rift da África Oriental, o Rift Ocidental é conhecido como Rift Albertino ou Lago Albert Rift, abrigando os grandes lagos da África Oriental. O Rift Gregory, estendendo-se do Mar Vermelho ao Monte Kilimanjaro, apresenta uma junção tripla distante, onde as placas Árabe, Núbia e Somali se afastam uma da outra. Embora os processos nos ramos ocidental e Gregory sejam semelhantes, suas características são distintas. O Rift Gregory exibe maior atividade vulcânica, enquanto o Rift Ocidental possui bacias mais profundas com grandes lagos, como o Lago Tanganyika, o segundo lago mais profundo do mundo. Outros vulcões marcantes incluem Aldoino Lengai, Monte Kilimanjaro, que é um vulcão adormecido, e o Monte Nyiragongo, na República Democrática do Congo. O Rift da África Oriental também é famoso pelos seus lagos, que se formam quando a água doce preenche os vales do Rift. Lagos notáveis incluem o Lago Tanganyika, conhecido por sua biodiversidade única, o Lago Natron, na Tanzânia, com sua cor vermelha devido a bactérias salinas, e o Lago Malawi, o terceiro lago de água doce mais profundo do mundo, com uma rica diversidade de espécies de peixes. Além das implicações geológicas, o Rift da África Oriental também é considerado uma potencial fonte de energia. O Programa Ambiental das Nações Unidas está desenvolvendo um projeto de energia geotérmica que aproveita a atividade vulcânica e tectônica da região. Este programa, se bem sucedido, poderia fornecer uma fonte sustentável de energia para milhões de pessoas na região. No entanto, enquanto cientistas e geólogos veem com entusiasmo as oportunidades oferecidas pelo Rift da África Oriental, as comunidades locais enfrentam desafios significativos. A elevação do nível da água, juntamente com a imprevisibilidade das atividades vulcânicas e tectônicas, cria uma situação delicada para os habitantes da região. A intensificação da pobreza e a desnutrição, juntamente com a descoberta de petróleo ao redor de um dos lagos, podem adicionar complexidade à história da divisão da África. Enquanto a África pode não se dividir em 2 ou mais continentes em um futuro próximo, a região do Rift da África Oriental continuará sendo um campo fascinante para cientistas, ecologistas e governos interessados. Além de seu papel na compreensão da evolução humana, o Rift representa uma oportunidade para avanços científicos e para abordar desafios socioeconômicos nas comunidades locais. Assista a outros episódios clicando em um vídeo na tela.